Olá, alunos, essa é a nossa aula número 3. O papel que vocês receberam lá é o imperialismo europeu no século XIX. Bem, na aula passada eu falei a vocês sobre o processo de concentração do capital. E nós vimos aqui que a economia dos principais países capitalistas da Europa e também nos Estados Unidos passa a ser dominada por grandes conglomerados econômicos, por grandes grupos, grandes trustes, que vão aumentar tremendamente a capacidade de produção de mercadorias. Há um desenvolvimento tecnológico muito grande e o continente europeu acaba conquistando um patamar superior em termos de tecnologia, capacidade de produção, etc., produção de ciência, do que as outras partes do mundo. E isso vai ser o caminho para que comece a se estruturar uma ordem internacional vigente até hoje, de dominação do que a gente chama hoje de primeiro mundo, dos países capitalistas desenvolvidos, sobre o resto do mundo. E como isso ocorre? Ora, os europeus, quando percebem a diferença que a sua indústria, a sua tecnologia, a sua ciência está colocando entre eles e o resto do mundo, começam a desenvolver um sentimento de superioridade. Há uma visão europocêntrica. A Europa é o máximo. Os brancos europeus lá dos Estados Unidos são de tudo melhor, eles são mais bonitos, eles são mais inteligentes, a cultura deles coloca o cinema, eles são mais bonitos, são mais inteligentes, têm mais tecnologia, são mais fortes, são mais honestos. Tudo é mentira, porque todos os homens são iguais em todo lugar do mundo. Mas eles constroem para si próprios e hoje vendem para o resto do mundo. Muita gente aqui acredita nessa bobagem. Essa visão em que eles estão num patamar superior, é a base e a origem do racismo, de uma série de coisas que hoje são entraves ao desenvolvimento da nossa civilização. E com base nessa visão, eles começam a encarar o resto do mundo como como áreas inferiores, com populações inferiores, que não tinham acesso ao seu alto patamar de civilização, não conheciam o seu Deus e tudo mais, e resolvem se imbuir de uma missão, vamos dizer assim, civilizadora no mundo. E começam a desenvolver um relacionamento cada vez mais estreito com outras partes do mundo que não existia. No mundo medieval, os contatos comerciais eram muito mais escassos. Primeiro vão os antropólogos, cientistas. Dr. Livingstone vai para o Congo, Malinowski vai para lá para a Oceania, para as Ilhas Papua, e esses antropólogos de sociedades científicas renomadas na Europa vão estudar com minúcias como era a organização destas sociedades consideradas por eles primitivas. Tão primitivas que chegaram no século XIX a serem construídos em muitas cidades europeias zoológicos humanos, em que o pessoal das tribos africanas levava e virava que nem bicho, nem num zoológico. Ora, depois dos antropólogos vieram quem? Os missionários, trazendo a palavra do Deus europeu para os povos hereges, enfim, ateus, ou com deuses politeístas e tudo mais. E atrás deles, o exército, as tropas que chegam com uma superioridade militar avassaladora sobre os demais povos, seja lá onde eles chegaram, na África, na Ásia, na Oceania. O europeu chegava com a canhoneira de ferro movida a carvão ou a petróleo, com canhões de longo alcance, de carregar pela culatra, de rápida repetição, com armas modernas, que em uma parte do mundo encontravam possível resistência. E depois do soldado e do missionário,
vem o homem de negócios, o capitalista, o empreendedor, que vai promover uma desestruturação, uma desorganização da economia existente tradicional nas áreas onde eles chegaram para dominar e construir uma nova economia voltada para quê? Para produzir para a Europa os bens, as matérias-primas necessárias para alimentar a sua máquina industrial. E vai criar nessas áreas uma dominação cultural de forma a impor nessas regiões o consumo de seus produtos industrializados através da adoção do seu padrão de vida. Os soldados da Companhia das Índias Orientais, quando estavam adentrando pela Índia, eles tinham ordem de quebrar com a culatra dos fuzis, lá das armas, os teares, onde as mulheres indianas, uma cultura milenar, produziam em casa as roupas da família. E isso tinha que ser quebrado para quê? Para que o europeu vendesse os tecidos produzidos em Lancaster, Manchester, com algodão que vinha em grande parte das áreas coloniais da própria Índia. Ora, isso criou no mundo, é a primeira pergunta que eu fiz a vocês, uma divisão internacional do trabalho. A economia passa a ser globalizada, os produtos são resultado de cadeias de produção, de produtos que trafegam e transitam por todo o mundo. O látex vem daqui do Congo, ou da Malásia, ou da Amazônia, e viram borracha na Europa, nos Estados Unidos, viram pneus e tudo mais. É uma cadeia mundial de mercadorias, de produção de mercadorias, em que o trabalho obedece a uma divisão. Nos países centrais do capitalismo estão as fases mais tecnológicas, mais desenvolvidas do processo produtivo do beneficiário das mercadorias. E aqui no sul global, a América Latina, a Ásia, a África, estão as fases menos desenvolvidas, a fase do plantio, produção de agrícola, extrativismo vegetal, extrativismo mineral, e onde estão o quê? Empregos que não requerem grande preparo à tecnologia, portanto não é necessário educar o povo, empregos de trabalho de baixa remuneração, exercido em grande parte por semi-escravos, semi-escravizados. Esse colonialismo, se você for estudar os casos, foram um troço de uma violência inaudita. Eu recomendo a vocês procurarem pesquisar sobre a história do Congo. Congo belga, belga não, porque o Congo não era uma colônia da Bélgica, era uma propriedade do rei da Bélgica, rei Leopoldo. E o que foi feito lá foi um troço absurdo. Pesquisem, eles chegavam nas aldeias, invadiam as aldeias, os funcionários lá da companhia do rei, e colocavam a população, as mulheres e crianças como reféns, e colocavam os homens para ir para o interior, para catar borracha lá, o que eles quisessem. Se o cara não chegasse com a cota estabelecida, cortavam-lhe as mãos. Isso terminou por um decréscimo fantástico da população. Milhões de pessoas foram, famílias, foram suprimidas aí. E em toda parte do mundo, esse colonialismo foi de uma violência tremenda. As sociedades menos capazes de resistir, na África, a Malásia, Indonésia e tal, foram facilmente dominadas por uma força avassaladora. E nas regiões mais complexas, por exemplo, na Índia, os ingleses contaram com a participação de uma parte da população, se chama de castas dele, uma parte privilegiada da população indiana, ficou muito confortável com a chegada dos ingleses. E na China, onde um grande império decadente vinha sendo confrontado pela chegada desses novos bárbaros, vamos dizer assim, porque assim eram chamados pelos ingleses, os brancos eram bárbaros, pelos chineses. Ora, a Inglaterra
começou a produzir em larga escala em suas colônias na Índia o ópio para vender na China para os casas de ópio e vendia para a China e armava os traficantes de ópio na China. A Inglaterra foi o maior traficante de escravo, o maior traficante de droga do mundo. Isso faz parte da história. O que ocasionou uma guerra. O governo chinês reagiu, começou a reprimir o tráfico de ópio e tal, e a Inglaterra mandou para lá uma esquadra de guerra, bombardeou lá o litoral chinês e obrigou a China a aceitar os tratados desiguais. Por exemplo, Hong Kong foi cedida por 99 anos à Inglaterra, né? E atrás dos ingleses vieram os outros. Então o que aconteceu nos países do chamado hoje terceiro mundo foi a imposição de uma dominação econômica dos países do centro capitalista e a sua integração à economia mundial num patamar subalterno. Isso foi feito, a segunda pergunta, como é que isso foi feito? No pau, na violência, na guerra, né? Os países europeus chegaram nessas áreas impondo a sua dominação pela sua supremacia militar. Talvez não aqui na América Latina, porque aqui o negócio já estava, aqui como diz a Gia aí, já estava dominado. Já eram economias que desde o início da colonização estavam integrados ao mercantilismo europeu, e quando houve a industrialização apenas houve uma atualização das relações. Mas vamos ver nas aulas subsequentes, a gente vai falar sobre o nosso país, o Brasil e aqui o seu contexto na América, eram economias subalternas. Tá legal? Então é isso aí.